Gente, é o seguinte, hoje eu conversei com duas pessoas que me deram essa dica. Olha, vai atrás que o Santos está acertando, e pessoas dentro do clube, tá? Vai atrás porque o Santos está próximo de acertar com um jogador do Benfica. Eu sabia que tinha um representante do Santos lá em Portugal, que está em Portugal, se eu não me engano, ainda está em Portugal. Ele voltaria esta semana, mas ainda continua em Portugal. Eu sabia disso. Mas, para mim, essa pessoa iria atrás apenas do técnico. Não é que o Santos foi lá contratar um técnico, tá? Essa pessoa recebeu a missão de avaliar treinadores lá em Portugal. Isso era o que eu sabia até ontem. Mas aí o cara me veio com essa informação de que, além disso, esse cara foi também observar um jogador do Benfica e conversar com a diretoria do Benfica sobre esse jogador. E essa mesma pessoa me surpreendeu ainda mais dizendo que essa negociação está avançada. Eu falei, poxa vida, mas quem seria esse cara, né? Não consegui descobrir nem a posição, gente. Desde o início da live eu adiantei aqui para vocês. Eu não consegui descobrir nem a posição. Tem um jogador brasileiro, quando a gente pensa em contratação na Europa, de clube brasileiro, a gente pensa logo em jogador daqui, né? Jogador brasileiro. Tem um jogador que é um atacante, o Arthur Cabral, do elenco do Benfica. Eu peguei aqui, ó, o elenco do Benfica, a relação aqui do Transfer Market, eu vou mostrar aqui para vocês, para a gente discutir isso, né? Deixa eu colocar aqui, é isso aqui, ó. Relação dos jogadores do Benfica. Beleza? Gente, deixa eu só dar um recadinho aqui antes de continuar. Se você caiu de paraquedas aqui, não conhece o canal, não conhecia o canal, você está no canal do Wagner Frederico. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece no Santos, muitas vezes com notícias exclusivas, beleza? Então, se inscreva no canal, não perca tempo, deixa seu like. Deixar o like, gente, e aí isso vale para todo mundo que está acompanhando a live, é importantíssimo para a gente continuar crescendo por aqui, e é por isso que eu peço apoio para vocês. Falou! Bom, estou aqui com a relação, ó, do elenco do Benfica em 2024. As posições mais carentes do Santos, pelo que eu observo e pelo que vejo da movimentação dos dirigentes, é meio-campista, especialmente meia, né? Meia e atacante. O Santos vai precisar, por exemplo, de um atacante. O Santos vai precisar de um atacante de área. E aí eu olho aqui no elenco do Benfica de 2024, nós temos aqui o Arthur Cabral. Arthur Cabral, o problema do Arthur Cabral é que ele tem contrato longo ainda com o Benfica. O contrato dele vai até 2028. O contrato desse cara aqui, ó, vai até 2028. Ele é atacante, ponta de lança, é jogador que o Santos precisa. Eu não boto fé no Wendel. Eu acho que o Wendel ele pode ser até útil para compor elenco. Não boto fé no Wendel. Menos ainda no Furt, principalmente pela questão física. Acho que o Furt, inclusive, não deve ficar no Santos, embora tenha contrato. O Santos vai aí tentar uma transferência do Furt para outra equipe. Vai tentar entrar num acordo aí para liberar o Furt para outra equipe. Então eu não acredito que o Furt continue. Mas mesmo que continue, fisicamente não é um jogador que o Santos pode contar. É um jogador que vai, no máximo, ali compor elenco e entrar em alguns jogos. O Wendel, para mim, não é jogador para ser titular, como já disse. Então, o Santos fica muito necessitando da contratação de um jogador dessa posição. Luca Meireles, jogador da base, jogador muito promissor, mas também você não pode apostar, né, no Luca Meireles. A não ser que o cara entre no Campeonato Paulista, tome conta da posição, arrebente, aí beleza, você dá prosseguimento, você mantém o menino. Mas isso não aconteceu ainda. Então eu acho que o Santos, sim, vai priorizar também a contratação de um atacante. O Santos deve contratar aí de 6 a 7 jogadores e seriam jogadores para
assumir a condição de titular. Isso é o que temos ouvido dos dirigentes do Santos, tá certo? Então, esse cara aqui, ele tem hoje o perfil dos jogadores que o Santos precisa. E é um cara que não está sendo utilizado lá no Benfica. De repente, é um cara que o Santos poderia, né, poderia apostar ou por empréstimo, não sei como é que está a situação física dele também, honestamente não sei como é que está a situação. Eu fui pego de surpresa e corri aqui para fazer essa live, fiquei tentando descobrir qual é esse jogador, quem sabe amanhã eu já tenho essa informação, mas hoje ainda não tenho. Então, temos aqui o Arthur Cabral, que poderia ser um jogador, poderia ser esse jogador que o Santos estaria negociando com o Benfica. De repente, até envolvendo outro jogador do Santos, né? Quem sabe aí, envolvendo outro jogador do Santos. Isso pode estar acontecendo. Fora isso, o que o Benfica tem aqui, ó? Voltando aqui, ó. Tem vários jogadores aqui, tem o Thiago Gouveia, que é português, que é um atacante que joga pela extrema-direita. Tem o Di Maria, pelo amor de Deus, né, cara? Mesmo em fim de carreira, para mim, seria espetacular. Espetacular se fosse um jogador desse nível. Quem mais aqui que poderia interessar o Santos dentro da realidade? O Benjamin, que é um extremo direito também, né? O Benjamin Rolheiser, né? Não sei se é assim que pronuncia o nome dele, é um jogador também da posição com perfil para ser contratado pelo Santos. Assim, gente, é muito pouca informação para a gente tentar aqui deduzir quem seria esse profissional. Mas o que me pegou de surpresa realmente foi saber que o Santos estaria próximo já com a negociação avançada. Fiquei realmente com a pulga atrás da orelha. Vou muito correr atrás disso amanhã para saber se a gente consegue descobrir qual seria esse jogador do Benfica que fez com que o Santos enviasse um representante para lá. Tá certo que o cara não foi para lá só para isso, mas o cara foi para o jogo do Benfica, ele esteve no jogo do Benfica. O Nicolino Bozelli até aparece aqui, ó, no Instagram dele. Ele postou aqui no Instagram. Ele foi lá para assistir um jogo que aconteceu agora, nesse final de semana. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Um jogo que o Benfica venceu, e venceu bem, venceu por goleada, lá no Estádio da Luz, o estádio do histórico Clube Português. Então, gente, acho que se realmente o Santos contratar um jogador que hoje está no futebol europeu, mesmo que não esteja, que não seja titular absoluto, mesmo que não seja um jogador protagonista hoje no Benfica, é um sinal de que o Santos, pelo menos o seu departamento de scout, provavelmente, muito provavelmente, foi uma indicação do scout do Santos, é sinal de que o Santos está mirando alto, que está realmente estudando o mercado. Amanhã, se Deus quiser, a gente tem chance de conseguir essa informação. Vou tentar. Hoje eu realmente não tive tempo, mas eu fiz questão aqui de trazer essa informação para vocês. Fechou? Ó o Marcos Queiroz aqui. Boa noite, Wagner, Frederico. Vai Jair e vem Rolheiser. Será, cara? Por que vocês estão cismando com esse jogador? Boa noite, meu querido Johan. Como é que você tá? Te chamei aqui só para você responder qual é esse jogador do Benfica que o Santos estaria aí próximo de contratar, meu amigo. Boa noite, informe pra gente, dê aí a informação. Muito boa noite, VF. Essa informação eu não tenho. Se você que é o cara da informação ainda não tem, mas eu acredito que o pessoal esteja falando do Rolheiser aí porque surgiram algumas notícias dele ter sido vinculado a clubes brasileiros, né? Alguns clubes brasileiros, se eu não me engano, até o Corinthians, eu acho, esteve de olho. Então, acho que o pessoal pode estar pensando nisso aí, porque alguns clubes aí andaram sondando esse jogador. Vamos dar uma olhada aqui no currículo dele? Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada no currículo desse jogador, que é argentino, né? Ele é argentino.
é isto? Ele é argentino? Eu acho que ele é argentino. Extrema direita, ele é um extremo direito. O extremo é atacante que joga pelo lado, né, um dos lados do campo, né? No caso dele, lado direito. Jogador que tem 24 anos, cara. Ele não é titular absoluto, ele jogou 25% dos jogos dessa temporada como titular. Pela Champions, ele jogou 3 jogos dos 4 possíveis. Pela Taça de Portugal, ele jogou 2 jogos dos 2 possíveis também. Isso não quer dizer que tenha jogado como titular. Nesse caso, sim, pela Taça de Portugal foram 2 jogos como titular. Pela Liga de Portugal, que é o principal campeonato, ele jogou 5 jogos, participou, né, de 5 jogos dos 10 disputados pelo Benfica até agora. Foi titular em 10% dos jogos. Jogou aí um total de 12% dos minutos em que o Benfica esteve em ação, né? Do total de minutos do Benfica na Liga de Portugal, que é a principal competição lá. Ele marcou pela Liga 1 gol e deu uma assistência. Que mais? Pela UEFA Champions, ele não marcou gols e não deu assistência, e também pela Taça de Portugal, não marcou gols e também não deu assistências. Melhor desempenho dele, né, foi realmente na Liga Portuguesa. Em 5 jogos marcou 1 gol e deu uma assistência. Você gosta dele? Conhece esse jogador, Johan? Conheço muito pouco, mas só para confirmar aí, reafirmar, sim, eu tinha algumas notícias, inclusive, aí vinculando o Santos, o Flamengo e o Corinthians há mais ou menos umas 2 semanas atrás aí. Então, como tem um representante do Santos ali, pode ser aí que essas conversas foram adiante, né, Wagner? Há indícios, né? Você está confirmando que tem uma pessoa do Santos. A informação que eu tenho é que o Santos está próximo de contratar um jogador que está no Benfica. Essa é a informação. Eu, desde o início da live, já adiantei. Eu não tenho a posição e não tenho o jogador, porque isso surgiu agora para mim. E surgiu de uma fonte muito importante, confiável. Ele falou o seguinte para mim: Wagner, eu não posso te contar. Ele sabe quem é o jogador, ele sabe. Mas ele falou o seguinte: Wagner, só eu, o Nicolino Bozella Júnior, que esteve lá em Portugal, ou está em Portugal, e o presidente sabemos, e o filho. Então não pode. Não podia falar o nome do jogador. Eu já tinha informação, né? Já tinha informação de que o Nicolino Bozella estava lá para olhar o mercado português, pensando em treinador, mas que ele foi também para observar esse jogador, que eu não sei quem é, isso eu não sabia. Então, mas eu vou tentar descobrir, né? Com certeza vou tentar descobrir nos próximos dias. Tomara que amanhã eu já tenha alguma informação a mais sobre isso. E tomara que aconteça mesmo, né? Tomara que o Santos esteja realmente com essa filosofia, buscando, né, ampliando o mercado. Agora, tem que vir jogador realmente para resolver. Esse jogador, cadê o nome dele aqui? Esse jogador, ele é um jogador jovem ainda, né? O Rollezier, né? Esse argentino. Esse ponta-direita argentino, né? Atacante que joga pela direita. É um jogador jovem, cara. Se ele tiver capacidade, o Santos vai estar contratando um jogador que, né, tem ainda muita lenha para queimar. Um perfil diferente, né?